falar mais sobre a Kabbalah. Então a gente vai destrinchar exatamente o que está codificado ali nessa estrutura, nessa simbologia, nessa forma geométrica. É isso, né? É isso, perfeito, perfeito. Já falamos bastante mistérios maiores, né, coisas profundas até, e agora trazendo para um senso prático, né, então dessa estrutura geométrica que a gente conhece como a árvore da vida, em hebraico, para quem quiser, é Etz Haim, né, então essa Etz Haim, essa árvore da vida, é a analogia da árvore da vida lá do Jardim do Éden, né, que está lá em Gênesis, do Moisés, etc e tal, que é dito uma coisa muito interessante, inclusive lá no Gênesis, que quando a gente comeu da Etz Daf, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderíamos comer da árvore da vida, porque senão nos tornaríamos como deuses. Então, veja que nós internalizamos o conhecimento e quando se a gente comesse da árvore da vida, a gente eternizaria, né? A gente, Mas peraí, ficou meio. Deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo dizer. É que o comer, neste caso, seria um simbolismo alegoria. para o consumo do conhecimento, ou o acesso deste conhecimento. O acesso. Porque assim, ó, num sentido arquetípico, a árvore da vida, ela vai nos mostrar, vamos dizer assim, aqui. Tá vendo que tem uma bolinha no meio aqui da árvore Vazia. que tá vazia? Ah, Isso aqui é tipo realmente um vazio, é um vácuo. tá. Por quê? A bolinha número 6, número 9 e número 10, aqui do pilar do meio da estrutura da árvore, a amarela, roxa e essa meio colorida aqui, cores de terra, é como se elas estivessem num estado perfeito para cima. Então não existia essa lacuna aqui. Isso aqui seria a árvore antes da queda. Então o ser humano, ele estava num estado astralizado, a gente não tinha corpo. A gente existia enquanto um ser etérico, entende? A gente não tinha mortalidade. Então, ao comer do fruto do conhecimento, seria a ideia de nós internalizarmos a dualidade. A dualidade estava fora e nós internalizamos a dualidade do bem e do mal. Isso foi o que provocou a queda aparente, né? Então, a queda num sentido hermético, num sentido mais profundo, não é a queda, ela é um adensamento de missão mesmo, para que nós, através de uma consciência elevada, nós também pudéssemos elevar a própria densidade da matéria. Seria um encarne, seria isso? Mas tipo, é a missão adâmica, entende? A missão adâmica da nossa raça é elevar essa densidade também, sabe? Então, como uma raça só, como um único ser que é a humanidade, nós devemos voltar a esse estado adâmico, né? Esse estado de Adam Kadmon, que é muito além do Adão e da Eva, dessa mitologia. É um estado de singularidade que a gente estava falando antes. Enfim, esse estado que a gente estava, a gente caiu, a gente adensou por causa da dualidade que foi internalizada. E se a gente comesse do fruto da vida, a gente ficaria imortal, só que a gente imortalizaria a dualidade. Então esse é o problema fundamental que tem no Gênesis, lá do Moisés, que causou o adensamento da humanidade, que daí nós nos cobrimos com peles de animais e tal, que é o adensamento, o corpo físico, e aí a gente começa a ciclar enquanto seres mortais aqui, mas de alma imortal. Então a gente sempre tem um resquício, a gente sempre tem uma lembrança desse algo a mais, né? Dessa imortalidade humana. Dentro desse contexto, aí a gente abre a árvore da vida, que é essa conquista da nossa alma decaída, essa conquista da alma adensada na matéria da dualidade, que é a volta para a singularidade. Então, eu vou começar explicando a árvore de baixo para cima. Nós temos aqui, então, mais ou menos, mais ou menos, o 10. O 10. O número 10 aqui, em hebraico é Malchut, em português é reino, ok? Isso aqui é como o nosso corpo físico. É a esfera que representa uma força fundamental do corpo físico, do universo manifesto. E quando eu digo corpo físico, eu não estou falando só do meu corpo, do seu corpo, eu estou falando
de tudo que é corpo físico. Pode ser do alienígena, pode ser do planeta, pode ser de uma galáxia, pode ser de todo o universo. Tudo que está manifestado está em Malhut. Então, nessa Sefer aqui, a gente contém toda a manifestação dual. Ok? Todo o reino. Para cima, nós temos a esfera número 9, que é chamada Yesod. Yesod significa fundamento. Então, ela é o fundamento, é a pedra angular, que é o paralelo entre o que está embaixo e o que está em cima, por exemplo. Por isso que eu gosto da outra árvore da vida, que não tem os traços aqui laterais, porque daí é só por meio de Yesod que a gente sobe. É só por meio da Lua, neste caso, né, associada com a Lua, que a gente consegue chegar num paralelo maior, no cosmos em si. Tanto que dentro da própria ideia esotérica a gente tem um mundo supralunar e que está acima da Lua e abaixo da Lua, por exemplo, para representar certas forças, né? Tipo, acima da Lua, forças angelicais, arcangelicais, etc. Para baixo da Lua, forças de ordem terrena, né? Tipo, elementais, coisas do tipo. Então, a Lua é como um grande filtro. A Lua é o nosso corpo astral. A Lua, ou Yesod nesse caso, né, vai ser a representação das nossas questões também sexuais. Por exemplo, como você gosta de... Seria seu chakra, o chakra básico ali, o chakra base. O primeiro chakra seria Malhut. O chakra sexual, que é o segundo... Ah, sim, o chakra sexual. Ele é a Yesod, vamos dizer assim. Ele tem esse fundamento, justamente isso. E é aqui que a gente tem um acesso ao plano onírico, aos sonhos lúcidos, projeção astral, a terapias de cunho, por exemplo, Reiki, Theta Healing, Sound Healing, mesa radiônica, essas coisas tudo acontecem aqui. Acontecem nesse local, vamos dizer, astral, né? Então, a Yesod representa isso, ok? Tá, e aí, só para entender aqui, nesse caso a gente tem Malkut, então, que seria o plano terreno, e Yesod, só eles estão interligados, seria uma única via. No outro mapa tem ali a bifurcação para os lados. Exato. Então que seria uma alternativa. Seria uma visão alternativa. Exatamente isso. É uma visão alternativa que foi constituída milênios depois ali, né? No caso, séculos depois. E é adotada dentro de certas escolas como a Golden Dawn, mas que eu vejo que ela é boa para explicar sem a Sephiroth, porque elas são coloridas, tem um númerozinho e tal, e não tem tanta letra hebraica, é mais fácil, né? Mas para os caminhos, eu não gosto tanto. Você entende que faz mais sentido esse caminho direto? Eu entendo que faz mais sentido o caminho direto. Do plano material para a ascensão. Aqui. Exato. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Tá, se não, qual que seria a lógica, então, daqueles caminhos bifurcados ali, daquela conexão? Pode colocar lá no outro. Isso. A lógica desses caminhos bifurcados seria a gente conectar, então, passando para a explicação da Séfira número 8, que é a laranja, aqui chamada Hod, que vai ser o esplendor, vamos dizer assim. Isso está associado à cognição. Todos os aspectos cognitivos, simbólicos. Por exemplo, eu vou desenhar um pentagrama aqui, uma figura, um não sei o quê. Isso está em Hod, porque escrever um livro, por exemplo, são características da cognição, da lógica. Da consciência da lógica. Da mente. Mercurial. Isso é aspecto mercurial, num sentido alquímico, né? A gente trabalha com a Kabbalah junto com a alquimia, então eu associo com planetas, com os metais, com tudo isso para também traduzir para uma linguagem mais acessível. Então, o sentido mercurial é o quê? É justamente esse sentido racional. Enquanto, e aí a gente abre o pilar da esquerda, inclusive, né? E aí no pilar da direita nós temos na base ali a número 7, que é Netzach, ok? Netzach é a eternidade, em tradução literal. Então a eternidade é o que faz os ciclos, é o que faz as coisas nascerem, crescerem e morrerem, é o que faz a gente ter impulso, por exemplo. Você viu uma baita de uma mulher na rua e você sentiu atração. Essa é a sua Netzach. Aí você usou a sua lógica, Hod, para dizer, não, eu sou casado, eu sou isso, aquilo, não tem nada a ver, não vou dar em cima. Então são os contrapontos. São contrapontos. Então um seria um impulso mais instintivo. Isso, Netzach. E o outro, então o sétimo, né, o número 7, ele seria um instinto mais
animal. Mais animal, mais e o oitavo sobrevivência. seria a razão. Pode ser isso. Por isso que elas estão em lados opostos ali. Exatamente. Tá, exatamente. e aí elas se relacionam com o Malkuth ali embaixo, porque justamente seria um processo de ascensão através da lógica e da razão, Exato. ou do instinto e da crença. Da crença, Da exatamente, crença, do, sabe? do impulso. Do impulso emocional. Uhum. Sabe? Porque aí a gente tem, por exemplo, não à toa é dito que existem mão esquerda e mão direita, por exemplo. Uhum. Né? Porque tem lógica esses caminhos, sabe? É só por causa dessa coisa da disposição das letras, que aí entra num argumento até academicista, sabe? Da coisa, que não cabe aqui a gente debater. Mas na questão de caminhos, da via da mão direita é aquela via da fé, da entrega, da devoção, que é muito emocional. Então é Netzar, sabe? Tem a ver com isso. Do outro lado, é um caminho academicista, científico, é você investigar, é você ler, da razão, mercurial, ibis, tote, total, né? Aí você vai pro da esquerda. Uhum. Então seria aqui, essa mão aqui, a sétima seria a emoção, e aqui a oitava seria a razão. É isso. Legal, muito bom. Isso. Tá, e no meio seria a ascensão, que seria o nono ali, né? No nono seria uma certa ideia de... Ainda não é intuição, mas seria essa ideia onírica, essa ideia astral, essa ideia que é lunar na sua essência, sabe? É tipo o aspecto de um espelho refletindo aquilo que está no outro lado, sabe? Então, o que esse espelho reflete? A bolinha amarela, que é acima da roxa aqui, né? O número 6 aqui, que é Tiferet. Tiferet é a beleza, né? Então essa beleza, ela não é uma beleza estética, ela é a beleza do bom e belo e verdadeiro do Platão, vamos dizer assim. Onde a gente tem um senso de o que é belo está mais próximo do que é bom. O que é belo não é o que é bonitinho esteticamente. O que é belo é o que está próximo da unidade. Ok? Então veja que o senso da beleza de Tiferet está... Se você fizer uma ligação reta, vai lá para o 1. Então ele tem essa ligação com a unidade. E a Tiferet, ela está ligada com todas as outras Sephiroth. Você consegue espargir caminhos do centro para todas as outras. Logo, ela é a representação do coração. Numa linguagem mais psicológica, seria o self. Seria a ideia do Jung, né? Carl Gustav Jung, grande psicólogo suíço, que nos traz a ideia do self. E, veja bem, o self é o nosso eu superior, é o nosso mestre interior, é a nossa centelha divina. Sabe esses nomes que a gente dá? É isso, é a Tiferet. A Tiferet se espelha na Yesod, que são as máscaras, personas, né? Personas são as máscaras sociais que a gente molda para se apresentar na sociedade, no trabalho, para os amigos, para a família, para isso, para aquilo, que é a lua, que é a Yesod aqui que eu falei, que é o espelhinho, né? Então o espelho, ele reflete aquilo que está em cima para baixo, nesse caso, para a Malhut, para a matéria, que é como a gente lida com a realidade. Tiferet tem ligação com todas as Sephiroth, menos Malhut. Então, o que isso está nos mostrando filosoficamente? Que a nossa essência não tem contato com o plano manifesto, a não ser por outras vias. Pelo intelecto, pela emoção, ou pelas máscaras ou personas que a gente constrói para idealizar nessa vida, né? Pelo nosso ego, no caso. Então, quando a gente entende também um sentido psicológico disso, a gente começa a entender uma estrutura da psique que pode ser aplicada em vários pontos da nossa vida, como você muito bem falou antes, dá para colocar isso aqui num RH tranquilamente, né, em setores da empresa e tudo mais, e num sentido arquetípico de níveis da existência também, sabe? Hierarquias angelicais, chakras. Então, Hod e Netzar, a laranja e a verde, são o terceiro chakra. Elas duas juntas formam o terceiro chakra. Tiferet forma o quarto chakra, que é o chakra cardíaco. Ok? Então tem essa ressonância. Partindo para cima, nós temos... Deixa eu só fazer então, ver se eu fazer mais algumas alegorias aqui. Então, a Tiferet, que seria o 6 ali, não é? Então, que ele está muito próximo já dessa conexão una com o todo, com o divino.
Seria, basicamente, em termos mais simples, seria como se fosse o nosso corpo espiritual, nossa alma, nossa essência, ou nossa beleza primordial, pura, celestial do indivíduo. Que aí, para poder acessar o plano material, o plano terra, que seria o 10º lá, o Malkuth, teria que passar por um processo de avatarização, digamos. Teria que assumir um corpo físico, teria que assumir um personagem. Eu digo que assim, ó, a Tiferet é quem nós realmente somos. Sabe? Aquilo que nós somos sem o construto todo humano, social, cultural, familiar, tudo que a gente vem adquirindo ao longo da vida. Seria o nosso plano etérico espiritual. É o nosso eu superior, é a nossa centelha de alma mesmo, assim, sabe? Que está associado com essa beleza, a Exato. beleza primordial, tá? Que vai ser a consciência... Sabe quando você tem um acesso mediúnico ou meditativo, você fica meditando por muito tempo e tal, e você acessa um eu que é muito mais inteligente, muito mais sábio, assim, você acessa um estado muito mais consciente, presente da realidade, é meio que isso, sabe? A Tiferet seria isso, só que a gente não consegue manifestar na realidade esse estado sem passar por certos véus de personas e de construtos para que a gente consiga, sabe, realmente interagir aqui enquanto seres humanos. Então, isso é o nosso ego. A gente pode até considerar que seria uma densificação da coisa. É uma densificação, exato. E aí no processo de densificação, que aí as religiões e todas as crenças filosóficas que vão buscar um senso evolutivo da consciência, elas vão trazer o refinamento do ego. Algumas vão dizer, você tem que matar o ego, tem que destruir o ego, o que eu acho que não é o caminho, mas domar o ego, sabe? Não se mata o dragão, se monta em cima do dragão e alça voo em cima dele. Então o ego é o dragão, né? E você, como um grande mago, precisa sentar em cima desse dragão para domar esse ego, para direcionar ele para o lugar certo, entende? Porque o nosso ego, ele precisa de direção. E quem direciona é o eu superior, é Tiferet, é o sol central, é o coração crístico. E é aquela coisa, o coração está associado a Tiferet justamente porque, se eu te pedir assim, Ale, o que você mais gosta de fazer na vida? Sabe? O que você trabalharia todos os dias fazendo na sua vida? O seu coração imediatamente sabe a resposta. Imediatamente, seu coração sabe. A mente que fica criando várias, mas isso não dá dinheiro, mas isso é muito difícil, mas não é pra mim, mas sabe? Então, a cognição, o construto lógico que a gente tem, ele às vezes é uma armadilha pro coração. E isso é um sentido que a gente precisa sutilizar aos poucos dentro desse caminho, de conseguir escutar o coração. De conseguir, e não, o coração não é um impulso emocional, engana-se quem acha que é, tipo assim, deu vontade de sair fazendo qualquer coisa. Não é isso. Não é o impulso que você tem, sabe? Não é o impulso de, meu coração tá mandando eu ir lá comer chocolate. Isso é impulso, sabe? Então, veja que a gente precisa transpassar um pouco essas limitações, essas barreiras internas para chegar na voz do nosso próprio coração e entender o nosso propósito, entender o nosso local realmente de atuação na Malkuth. E esse trabalho é muito delicado, mas é muito edificante mesmo para a alma. Muito legal. Então, o sexto ali seria isso, seria o nosso eu superior. Então. Exato. E aí, passando para o quinto, aqui do lado esquerdo ali, vermelhinho, nós vamos ter Geburah. Geburah é associado a Marte, né? Então, e vai. Eu não falei Netzar é associado a Vênus, ok? Então, Netzar a Vênus, Tiferet é o Sol, que é o 6, tá. e o 5 a Marte, que é Geburah. Geburah vai ser a ideia do rigor. Então, Geburah significa rigor, disciplina. Por quê? Nós precisamos ter os aspectos de disciplina. Nós precisamos ter lei, ter julgamento. E não engana-se quem evita julgamento. É impossível não julgarmos, mas talvez seja mais sábio assumir uma postura de não julgar conforme a sua percepção particular da realidade, mas conforme aquilo que é mais transcendental, ou leis mais, talvez,
naturais da existência, sabe? Da realidade, do cosmos. Então aqui nós temos Geburah como o próprio pilar da esquerda. Que Geburah dá nome ao pilar da esquerda, porque ele é essa força de contração. Imagina o universo, as partículas, as coisas precisam contrair e repelir, sabe? Tá então, aqui. tá aí, exato. Então, Geburah é a contração. Para fazer um parto, a mulher precisa da contração, né? Para parir. Então, Geburah tá no pilar feminino justamente por isso também. Porque tem a ver com essa gestar, com contrair, sabe? Com trazer para aquele movimento ali que vai fazer com que o processo se perpetue também, vai fazer com que as coisas funcionem, sabe? Então eu vejo que Geburah na nossa vida são as questões marciais. Não à toa a arte marcial é luta, coisas do gênero. Porque Marte nos ensina os aspectos de disciplina. Então, por vezes, por exemplo, vocês estão fazendo esse podcast há um bom tempo. Vocês têm rigor. Vocês vêm aqui, vocês fazem episódios todas as semanas, né? Várias vezes por semana, na verdade. Vocês fazem a coisa acontecer, vocês têm o rigor de manter as coisas organizadas, devem limpar tudo e tal, e sabe? Deixar tudo nos trinques e fazer as coisas ficarem boas, sabe? Então, um nível de excelência é atingido pelo rigor, pela disciplina, pelas questões marciais. E aí isso vale para quem quer emagrecer, para quem quer ficar forte, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ter um relacionamento, sabe? Você, por exemplo, num relacionamento, você vai ter a paixão de Netzar, você vai ter um impulso aqui que vai te dar o tesão mesmo da coisa, né? Aí isso vai virar amor em Tiferet. Mas para perpetuar esse casamento, você precisa de um pouco de disciplina, você precisa de rigor. Não vai ser só momentos bons no teu casamento, não vai ser só paixão, entende? Porque a maturação dessas coisas, ela exige um estado maior do que só a lógica ou só a emoção, sabe? Então, o rigor nesse sentido de justiça mais elevada é o que vai fazer a justa ponte na nossa vida entre o que deve e o que não deve. Em todos os nossos atos, hábitos, até no plano espiritual, de você manter um rigor. Por exemplo, você está fazendo meditação todo dia? Você está rezando? Você fica 6 dias da semana sem fazer nada espiritual e daí no 7º dia lá você quer fazer tudo junto, sabe? Aí tá faltando um pouquinho desse rigor, do autocontrole, da autodisciplina para trilhar o caminho espiritual também. Então acho que assim, a gente precisa ter esse rigor para continuar trilhando esse caminho e galgando níveis nesse caminho. E aí, a gente quer fazer um comentário? Não, porque aí o rigor nesse caso é justamente a retração, né? Que às vezes é você segurar algo, ou não fazer algo por alguma escolha, ou fazer sempre a mesma coisa. Então, assim, é literalmente isso, né? É um processo de você, às vezes, dar um passo para trás para poder dar um passo para frente. Então, é você segurar mais do que expandir mais, né? Que é justamente o contraponto da outra, que seria o número 4 ali. Exato. Então a gente tem Marte, né, que está em vermelho aqui no Exato. caso. O azul seria qual planeta? Júpiter. Júpiter. Júpiter, o grande pai. O paizão, né? Júpiter é considerado, inclusive, pelas mitologias, o grande pai, porque ele tem a maior massa gravitacional do sistema, né? Então ele atrai os meteoros e tudo mais para ele e protege também a gente. Então, astronomicamente é um paizão e astrologicamente também é representado aí por ser a benevolência. Então, Hesed, nesse sentido, né? Essa azul aqui que vocês estão vendo, é Hesed. E Hesed significa benevolência, que daí é expansão, é doar, é a caridade, sabe? É você fazer atos benevolentes pelo próximo, é você estender a mão para as pessoas, é você ter compaixão também. Compaixão acho que é uma palavra muito chave de Hesed. Você ser altruísta, você se colocar no lugar do outro, porque muita Geburah, cara, você às vezes fica egocêntrico daí. Exatamente. Entende? Então você precisa contrabalancear com um senso de generosidade, de altruísmo. Só querer para si, Geburah demais. Então tem que ter Hesed também, tem que ter generosidade. E aí é legal essa dinâmica entre pilar da esquerda e direita, porque daí a gente vai vendo que quando tem essa divisão, elas se equilibram. São forças que se equilibram e que precisam coexistir na realidade, sabe? Então, nesse sentido, a justiça de Geburah, ela precisa estar
submetida à benevolência. A compaixão. À compaixão. Porque senão não tem justiça, senão vira Exatamente. severidade, vira tirania daí. E aí que a gente tem o famoso caminho do meio, né? Famoso. É o equilíbrio entre, né, retração e expansão, né? Entre rigidez e compaixão. Sim. Muito Perfeito, baqana. Perfeito. É muito legal mesmo, isso. É isso mesmo. E aí, isso é legal porque, assim, é muito fácil da gente ver isso na nossa vida, né? Muito. Porque tem um monte de gente que é retração. Que é aquela pessoa que você fala assim, ai, nossa, tô com um novo projeto. Ah, não faz isso. Ah, não se mete com isso. Não fica na sua. Não faz. Essa aí é a retração, é a Marte ali, né? Literalmente. E tem a outra, que é o oposto, que é o Júpiter, que fala, você tem uma ideia nova? Nossa, vai lá. Faz, arrisca tudo, quebra a cara e se joga, não é? Então, assim, é muito legal que a gente vai ver muito disso na nossa vida. E tá totalmente codificado ali na árvore, né? É muito bacana isso. Tá totalmente. Se a gente for olhar até um sentido, assim, financeiro, muita gente fica preso no aspecto financeiro porque tá em desequilíbrio entre Geburah e Hesed. Então, se nós olharmos para a conquista material mesmo, tipo dinheiro, a pessoa que fica muito na Geburah, às vezes ela segura recursos, ela não investe. Muquirana. Muito muquirana, exatamente essa palavra. Essa palavra é meio antiga, acho que nossos pais usavam, né? Mas muquirana, é muito mão fechada. É muito muquirana. Então, assim, a pessoa fica ali, mão fechada e tal, ela fica naquela contração, ela fica naquele rigor e ela não doa também, entende? Ela não doa nem só o seu dinheiro, mas nem o seu tempo, o seu conhecimento. Ela não doa, ela não serve, ela só quer ser servida, sabe? Então essa pessoa, ela fecha barreiras, ela se fecha para as oportunidades do mundo, para pessoas, para oportunidades, para várias situações que podem projetar ela um futuro brilhante. Aí tem o outro lado da pessoa que doa demais, que ela faz tudo, e ela entrega tudo, e ela não quer nada em troca. E eu conheço muitas senhorinhas, inclusive, que, cara, doam tudo pra igreja, e, sabe, fazem de tudo para ajudar o próximo, mas não se ajudam. Ou ajudam os netos, filhos, todo mundo, e pra ela não faz nada, sabe? Isso é um desequilíbrio no lado de Hesed. Que daí precisa, não, peraí, deixa eu olhar um pouquinho pra mim. Deixa eu olhar, um pouquinho é importante. Eu preciso resguardar, porque se eu não tiver nada, não tem nem como doar depois. Aí eu vou ter que pedir doação, entende? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa ter essa dinâmica muito bem estruturada, principalmente para o nosso sucesso na vida, para as coisas darem certo, para as coisas fluírem. Eu vejo muito isso, sabe? Você ganhou dinheiro? Legal, faz uma doação, sabe? Vai lá, ajuda um próximo, doa seu tempo, energia, dinheiro, recursos, vai lá limpar um rio, uma floresta, alguma coisa, sabe? Faz algum trabalho que ajude um contexto maior, que isso é uma grande chave cabalística do sucesso, que é a gente conseguir, através da doação, fazer o movimento da impulsionar a própria prosperidade, né? Exato. Você doando, você se impulsiona a sua prosperidade financeira. Exato. Esse é um dos segredos que está ligado a Hesed. Porque Hesed é a benevolência, que é... Aí tem um outro negócio muito legal da Kabbalah, que cada Sefirah que eu tô falando tem um patriarca que é a personificação dessa Sefirah. Então, Hesed é Abraão. Né? Abraham, que ele vai ser a personificação da benevolência. O cara recebia todo mundo na tenda. Ele não tinha discriminação. Os caras vinham do meio do deserto, ele oferecia comida, água, sabe, vinho, tudo pra galera lá. E ele ensinava aquilo que ele acreditava do Deus único dele, e era isso, sabe? A recompensa dele era ver a felicidade das pessoas. E ele recebia tudo que ele precisava desse Deus. Então, a história mitológica que a gente tem de Abraham, por exemplo, na Bíblia, vai ser a narrativa de como se a Séfira de Hesed fosse uma pessoa. Entende? E aí a gente vai ter todo esse movimento, inclusive um dos midrashes mais mal compreendidos do Antigo Testamento é quando Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Isso é quase tabu, né? Assim, o pessoal não fala muito. Então, o que isso quer dizer? Isaac é qual Séfira, que é filho de Abraham? É a vermelhinha ali, do lado. É Geburah. Entende? Por quê? Isaac é o rigor, Isaac era amigo de Esaú, que era o mal. Então, ali tá as portas do mal. Muito rigor abre as portas pro mal, sabe? Então, a gente vai ter isso aí. Qual que é a ideia por trás da parábola? Dessa ideia de que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho Isaque no monte, né? Porque Abraão teve que amarrar o seu filho,
Ou seja, a benevolência precisa amarrar o rigor e não o contrário, e elevar este rigor, elevar todo esse processo de disciplina para algo astral, para oferecer ao sagrado, sacro ofício, ofício sagrado. Então veja que a história vai muito além da literalidade das coisas, sabe? E aí a gente entende que o Deus era benevolente, ele não ia deixar o Abraão sacrificar seu próprio filho, ele substitui ali pelo cordeiro e tudo mais, tem toda aquela alegoria. Então, essa ideia nos mostra, inclusive, de que a benevolência deve estar norteando, nesse sentido, o nosso próprio rigor, ou seja, atos de caridade devem estar na frente dos atos de egoísmo. Você quer dinheiro para quê? Para comprar um carro novo, para comprar uma casa maior, ou é para que você consiga talvez reinvestir no seu projeto e fazer a sua mensagem chegar em mais pessoas e ajudar mais, sabe, pessoas a terem um propósito ou terem algo a mais na vida para serem felizes, enfim. Então, quando a gente tem um sentido, uma orientação benevolente para os nossos próprios projetos financeiros e pessoais, aquilo ganha uma potência muito maior do que qualquer outra coisa, que seria só pro ego. Projeto egoísta. Exato. De fama e poder. Exato, exato. Entende? Muito legal, muito bom. E é totalmente aplicável, né, isso na nossa vida. Totalmente. Perfeito. Tá, então basicamente aqui a gente está falando de expansão, né, retração e expansão, Marte e Júpiter, muito legal, então é totalmente aplicável na nossa vida real, no nosso dia a dia, muito bacana. Qual que é o próximo agora, a próxima... Sefirá. A próxima Sefirá ali, vamos ver, é a vazia que tem ali, que você queria falar sobre ela. Aqui nós temos um buraco na árvore da vida, que vai ser a Daath, que é a própria árvore do conhecimento, né? A Etz Daath, a árvore do conhecimento. Então, Daath, nesse sentido de conhecimento, ele se torna um abismo. Por quê? Justamente porque é o abismo dos porquês. Quanto mais você se pergunta, quanto mais você vai em busca do conhecimento sem entendimento e sabedoria, mais isso vira uma busca vazia. Por isso que a gente entende que o conhecimento isolado, ele é como um abismo dual. Porque aí a gente entra naquela ideia moral, a gente entra naquela ideia do que é bom ou ruim, ou até uma filosofia mais moderna, tipo Nietzsche e tal, além do bem e do mal e coisas do tipo, que vai tentar desconstruir essa ideia toda da moralidade, entra no niilismo, entra em todas aquelas ideias que não tem conexão com o divino. É o ser humano pelo ser humano, sabe? Então, eu vejo que isso é a representação de Daath. É o conhecimento apenas pelo conhecimento. É o academicismo, por exemplo, se a gente fosse entrar aqui no debate acadêmico da Kabbalah, qual é a linha que está certa, qual o rabino que escreveu isso, qual que é o esoterista que, sabe, fez aquilo, não sei o quê. A gente entra num aspecto cognitivo, sim, né, que tem a ver lá embaixo na laranjinha Roth, mas um aspecto de cognição, de conhecimento, de um conjunto de conhecimentos que existem para além do nosso próprio espectro, né, além da nossa individualidade, eles existem, e a gente começa a entrar, e isso é perigoso, porque o conhecimento só deve ser buscado, nesse caso, pela Binah, que é aquela pretinha ali no pilar da esquerda, que é o número 3, que vai ser o entendimento. Binah significa entendimento. Então, você já ouviu aquela frase, os lábios da sabedoria se abrem aos ouvidos do entendimento? Essa frase é cabalística. Está no Kaibalion, mas ela é cabalística, né? A raiz etimológica da palavra Kaibalion, inclusive, é Kabbalah, que é receber, né? E aí a gente tem os lábios da sabedoria, que é a número 2 aqui, cinza, Hokmah. Hokmah é traduzido por sabedoria, e Binah é traduzido por entendimento. Então aqui a gente tem que pensar nelas como um conjunto quase, sabe? Para a gente entender que o conhecimento isolado, que é esse abismo que tem no meio da árvore, ele precisa ser transpassado para chegar na tríade superior, que é o entendimento, a sabedoria e lá em cima, em branco, Keter, a unidade, que é a coroa. Então, Binah, a pretinha na esquerda, entendimento, Hokmah na direita, sabedoria, Keter, coroa.
a gente tem essa tríade superior quase como a Santíssima Trindade, sabe? Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris, Ísis e Horus, Brahma, Vishnu e Krishna e Shiva, todas essas visões de força trina estão associadas justamente a esse estágio, né? Um estágio elevado aqui que separa inclusive as 3 de cima com as 7 de baixo, né? E aí a gente vai ter vários mistérios da face maior e a face menor de Deus. Nós vamos ter as midot, que são um conjunto das do meio ali. Nós temos várias e várias coisas que daí a gente poderia entrar numa discussão, mas seria, acho que, talvez muito aprofundado, né, pra gente trazer assim. A ideia que a pessoa que está assistindo aqui precisa entender para compreender, então, essa ideia é que a gente busca o conhecimento, sim, mas o conhecimento por si só, então ele vai ser como um abismo que você sempre vai responder uma questão e abrir mais 2 perguntas. Isso é infinito, tá? Então, a busca pelo conhecimento deve ser assimilada, ou seja, entendida pela nossa persona, pelo nosso ser, para que nós possamos adquirir sabedoria. Então, o fim não deve ser o conhecimento, mas sim a sabedoria. Porque a sabedoria é o que conecta com o divino. É a sabedoria que conecta com a essência que traz a coroação. Entende? Então, a coroa, que é Keter, que é o número 1 lá em cima, ela é a unidade. A unidade é a singularidade, é o acesso divino, é Deus, sabe? É a onipresença, a onipotência, a onisciência. A sabedoria, que é gerada por meio do entendimento, elas trabalham juntas, né? A séfira da esquerda e da direita. Então, entendimento, Binah, sabedoria, Hokmah, se unem para a coroação divina. Então, e aí a gente tem a alegoria, por exemplo, do rei Salomão, expoente na Kabbalah, expoente máximo em questão de magia, né? Rei Salomão é coroado, e aí a gente tem todo um midrash, que são esses contos também místicos, né, dentro da própria tradição cabalística, que vão explicar certos sentidos dessas alegorias que estão na Bíblia, que estão nesses textos tradicionais, nos manuscritos primordiais. Então, quando a gente entende tudo isso, nós entendemos que para reinar aqui em Malhut, que é o mais embaixo, então é preciso usar a coroa de Keter. Então o 1 e o 10, eles são quase como um Ouroboros, né? Cíclicos, exato. Eles precisam coexistir. Não há rei sem coroa. Entende? Você não tem como reinar na terra se você não tem a coroa da sabedoria divina. Se você não tem o entendimento para que você possa fazer o julgamento que está abaixo, Geburah, a vermelhinha, que está sob o domínio aqui, que está dominando, no caso, o raciocínio lógico, que é a laranja, que está em conexão com a Malhut aqui embaixo, que é o reino. Ou da mesma forma, a sabedoria faz com que nós ajamos de forma benevolente, que nós tenhamos compaixão, que nós tenhamos o controle também sobre os impulsos, sobre as questões emocionais, para que nós possamos manifestar. E assim também no pilar do meio. É através da coroa da sabedoria que nós chegamos. O que é coroado pela sabedoria? É o nosso self, é a nossa Tiferet, o amarelo, ali no meio, o número 6. Então é justamente essa coroação da nossa essência que precisa existir para que nós possamos reinar aqui com um propósito, com liberdade, com felicidade. Cara, quantas pessoas que têm tudo e não são felizes? Porque não tem a conexão, não tem a coroa, entende? Então ficam buscando no dualismo, ficam buscando nessa ideia dual, a felicidade, não é aí, sabe? Então, quando a gente consegue atingir esse estado de graduação de sabedoria, de fato, isso também faz com que nós não dependamos mais da fé cega. Porque tem uma frase do rei Salomão que está num desses midrashes, que são essas histórias off the Bible, vamos dizer assim, que vai trazer assim, quem sabe não crê, porque sabe. Então, se você sabe, se eu te perguntar, Deus existe, Ale?
Se você já teve uma experiência, se você já teve um contato, você não precisa justificar por A mais B, por hipótese científica e não sei o que Deus existe ou não. Você sabe, no seu íntimo, sabe? Então, a pessoa que adquiriu a sabedoria, ela não depende mais da fé cega, nesse sentido. Ela tem um fundamento, ela tem algo para embasar realmente aquilo. E é isso que a gente vê com os ensinamentos cabalísticos de alto grau. São realmente questões que nos colocam nesse estado de que matematicamente, como nós vimos, faz sentido, numerologicamente faz sentido, geometricamente faz sentido, tudo faz sentido no racional. Legal. Você aplica na sua vida, a sua vida começa a melhorar, você começa a ficar mais rico, relacionamento melhor, os seus filhos lidam melhor com você lida melhor com seus filhos, as coisas começam a ficar melhor em todas as áreas da sua vida. Aí você vê que o negócio funciona. Você vê que a aplicabilidade dessa sabedoria ancestral na vida faz com que a vida tenha um propósito maior. Então você adquire essa sabedoria e não precisa mais acreditar em nada. Isso aqui, como eu falei, é só uma ferramenta. Mas é uma ferramenta para nos trazer a autoconsciência, que no final das contas é o grande mistério. Tá, me diz uma coisa. Como que a pessoa que está em casa consegue fazer utilizar, né, a árvore da vida, de repente até para fazer uma anamnese de si próprio, né, fazer uma autoanálise de si própria, e aí aplicar esses conceitos, então, para que a vida dela se torne mais próspera, né? Ela tem uma verdadeira melhoria de qualidade de vida. Legal, legal. Vamos lá, vamos fazer uma anamnese cabalística. Anamnese cabalística, exatamente. Lá. Boa. Como aplicar a árvore da vida para todas as áreas da sua jornada? Da nossa vida, vamos lá. Vamos lá. Então, primeira pergunta que eu faria é em Ketera, né? Se você está... A1, lá em cima. Tá. Se você está conectado com um propósito maior. Você está na sua vida. Vamos botar assim. Qual é o meu propósito de vida? Ou como eu manifesto a minha arte na existência? Vai. Todo mundo tem um certo dom, uma aptidão para alguma coisa. Como é que você manifesta isso? Então, esse teu propósito está ligado a um senso maior, a uma causa maior, a um senso divino, sabe? Tá ligado? Beleza. Vamos para a próxima. Tá, então você tá falando de cima para baixo. De cima para baixo, tá? Eu ia falar justamente o contrário, começar de baixo para cima. Dá para fazer também. Dá pra fazer também. Não, mas tá legal, vamos lá, vai. Então de cima para baixo. Vamos lá. Beleza. Então começa pelo propósito. Começa pelo propósito. Tá bom. Então a primeira pergunta, essa aí já vai bugar. Para ficar. As 5 mil pessoas que estão assistindo já vão bugar a mente já aí. Já. Vai ficar mais fácil. Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar de baixo para cima para ficar mais fácil. Não, mas eu não quis te induzir a nada. Não. Mas é porque realmente, começar com uma pergunta tipo, será que isso está servindo a um propósito maior? Pode ser um pouco difícil para começar. Tá. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer lá embaixo, então. Vamos lá. Tá, no 10 ali. Vai. Malhut. A pergunta para orientar a sua vida no número 10 aqui no reino é: o seu conjunto de virtudes e valores está condizente com as suas ações, os seus hábitos aqui? Boa, tá bom. Tá? Essa é a primeira pergunta. Tá, então traduzindo essa pergunta que você fez é se as suas ações correspondem àquilo que você fala que você faz. Tipo isso. Não é? Tipo isso. Aquilo que você julga julga que é certo fazer um negócio e você faz outra coisa, tá errado. Tem até um ditado que é isso daí, que faça o que eu faço, não faça o que eu digo. Eu gosto de coisa assim, né? Não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso. Tá, então é para saber se existe uma integridade. Exato, integridade. Daquilo que você acredita, prega e defende com as suas ações. Exato. Tá, porque afinal de contas a gente tá aqui em Malhut, que é terra. Exato. Densificada. Então tem que ter uma relação, né, de intenção e ação. Exatamente isso. Então a primeira coisa. Primeira coisa é isso. Tá, então como é que seria a pergunta para a pessoa escrever lá no caderninho dela? A pergunta que você tem que fazer é: as minhas ações estão condizentes com o meu conjunto de valores e virtudes? Tá perfeito. Então tá. Aí a pessoa vai saber o que é o conjunto dela. Se ela quer um conjunto de cavalaria templária, de Bushido, dos samurais, a honra do guerreiro. E tem, por exemplo, no Caminho da Ascensão ensina o código de honra e de conduta dos cabalistas. Então tem as virtudes lá, você saber o que é um ato certo, o que é um ato errado, e você tá fazendo isso. Dá pra fazer uma live só disso, hein? Dá pra fazer uma live só disso. Como é que é? Código de honra e conduta dos cabalistas?
exatamente Dá pra fazer uma live só disso, hein? Aí, ó. Exato. Legal, já fica são 17 virtudes cardeais que foram selecionadas ao longo de vários centenas de anos para realmente fazer algo coeso, e são virtudes bem universais. Tem até muito a ver com o código de conduta da Cavalaria Templária. Tem bastante ressonância, assim. Mas, enfim. Tá, legal. Yesod, segunda ali, a número 9, no caso. Tá? A segunda, como ela tem dois aspectos fundamentais. O primeiro dos aspectos, é um negócio onírico. Então, você pode ir para um lado de analisar os seus sonhos através dessa esfera, ou sexual também. Então, como está a minha energia sexual no meio desse meu propósito maior, no meio dessa minha manifestação, ou como estão os meus sonhos? Tipo, você faz um diário dos sonhos, você anota os seus sonhos diariamente e tal, você tenta entender o significado simbólico daquilo que vem através do mundo onírico, aí estaria em Yesod. Mas no caso, quando você fala da energia sexual, a gente pode considerar também que seria a energia criadora, a energia de criação. Tipo a libido, assim? Exatamente, mas assim, não necessariamente focado para atos libidinosos. Não, é tipo da visão do Freud, assim, de libido, é que ele fala que a libido meio que move tudo, assim. Você tá trabalhando aqui por causa da libido, vamos dizer. É que libido todo mundo pensa já naquela no coito. Sim, sim. Não é só isso. Mas assim, esse ímpeto para conquistar a vida, digamos assim. Não é? Isso. É uma libido de viver. É uma libido de viver, boa. Não é uma... Libido de viver. É uma libido, que é uma evolução do alegria de viver do guru. Então é uma libido de viver. Tá? Acho que o povo entendeu agora. O povo entendeu, é verdade, é verdade. E vamos lá, oitava então. Tá. Hod, que é o intelecto. Razão. Aí, se é uma questão de manifestar a minha arte, quais são as formas, as técnicas que eu devo usar para manifestar minha arte? Eu sou um músico, então quais técnicas que eu vou usar no violão, ou qual violão propriamente eu vou usar, ou qual estilo de música eu vou tocar, nesse caso mais abrangente. Se eu sou pintor, quais técnicas de pintura eu vou fazer? Eu vou fazer um quadro, eu vou fazer um mural, eu vou fazer grafite, eu vou fazer o quê? Sabe? Então, delimitar de forma racional aonde você vai colocar sua energia, o seu talento. Escritor, qual o estilo literário, qual é a ideia, qual o objetivo. Exato. Então, tipo, metrificar tecnicamente, formatar aquela ideia, tá? Tá. Sétimo, qual a natureza, vamos dizer, dos meus atos nesse sentido? E aí tem um ponto de autoconhecimento e tem esse ponto mais de manifestação, né? Daquilo que você quer. Então, num ponto de autoconhecimento, eu diria assim, eu sou uma pessoa que penso mais, sinto menos e faço mais. Então, se eu pegasse uma tríade entre fazer, sentir e pensar, eu faço e penso mais, mas não sinto tanto. Então, eu preciso equilibrar um pouco essa minha tríade. Então, eu preciso fazer certas atividades que vão desenvolver o meu sentir. Porque aí eu tenho a tríade equilibrada, vamos dizer. Então, essa é a minha natureza, é a minha netzah, é o meu impulso natural, sabe? Então, na fase da sua vida, que tem a teoria dos setênios, tem várias coisas que eu ensino lá no treinamento, na sua fase da sua vida, como você está e qual a sua natureza? Nesse sentido, você pensa mais, sente mais ou faz mais? Né? Tem pessoas que fazem sem pensar e sem sentir, só faz, executa. Sim, é a vida automatizada. Não, nem só isso, mas tipo, você pega o agricultor. O agricultor tem que arar o chão. E ponto final, ele tem que fazer, ele não tem que pensar. Ele virou uma máquina humana. Ele virou uma máquina humana, exato. E aí, você pega o academicista que só pensa, por exemplo, e às vezes não sente algo, ou o cara que faz um esporte radical, por exemplo, que ele faz e sente, mas não dá tempo de pensar. O cara tá surfando a onda, ele vai calcular o tubo para entrar. Não, ele só sente e vai. Então, assim, qual é a sua natureza e como você pode encaixar isso na sua arte? Qual é a sua natureza, então, e como você pode encaixar isso na sua arte, de fato, para manifestar ela? Ok? Então, número 6, Tiferet. Qual é a essência... uma pergunta muito legal para fazer da essência, do propósito, assim, que é
Se não dependesse de dinheiro, o que você faria? Então, se não dependesse de dinheiro, o que você faria? Como seria essa sua manifestação artística se não dependesse de dinheiro? Porque às vezes a gente tenta enquadrar. O cara é músico, daí ele tenta se enquadrar num estilo que tá bombando ali para fazer show, para isso, para não sei o quê. Se não dependesse de dinheiro, o que você faria? Sabe? O que realmente te dá essa essência de viver? Sabe? Qual é a essência desse teu projeto? Vocês fazem um podcast maravilhoso aqui. Eu tenho certeza que a essência tem muito a ver com também, sabe, dissipar essa sabedoria universal para as pessoas. Então, assim, uma das essências, né? Essa é a essência, não é, ganhar dinheiro e não sei o quê. Isso é, assim, consequência, sabe? Não é o principal. Então, na sua arte, qual é a essência da sua arte? O que realmente faz você fazer aquilo? O resto é resto, o resto adapta depois, sabe? Então, se não dependesse de dinheiro, o que você faria? Na essência mesmo. Número 5, Geburá. Eu diria que em Geburá a gente pode fazer a seguinte reflexão. Qual é o teu 80-20 da coisa? Tipo, lei de Pareto. 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. 80% daquilo que você faz gera 20% do seu resultado. Geralmente, a gente fica... Por exemplo, eu sou músico e aí eu vou lá e eu vou estudar os modos gregos, as escalas, as notas, o violão e não sei o quê, E tudo isso, todo esse esforço, que é 80% do meu esforço, ele vai gerar 20% do meu resultado, que é técnica, só técnica. Eu não vou criar uma música, de fato. Agora, naqueles meus 10 minutos de inspiração divina, eu fiz uma música, que é 20% do meu esforço, que gera 80% do meu resultado. Então, na vida, a gente tem esses momentos meio 80-20, sabe? E aí, dentro do mundo artístico, ou dentro dessa ideia de manifestar o seu propósito na Terra, a gente às vezes se perde na falta de disciplina, de geburá. Eu diria que você tem que achar o seu 80-20 nesse sentido que você tem que achar os seus 20% de esforço que gera o seu 80% de resultado e fazer isso every day. Tipo, todo dia você tem que fazer aquilo religiosamente, sabe? Cria a religião do fazer. Você vai acordar. O Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, ele tem uma entrevista, que eu não sei, não me lembro agora quem que estava falando com quem, mas alguém pede para ele, como é que você conseguiu lançar a trilogia do Senhor dos Anéis tão rápido? Sabe? Tipo, uma atrás da outra, que são livrões, assim, né? Ela, não, é fácil. A inspiração sempre vinha para mim às 9 da manhã, todos os dias. O que ele quer dizer com isso? Disciplina, cara. É sentar a bunda na cadeira e escrever todos os dias aquele horário, mesmo que você não queira. Porque quem depende de motivação não chega muito longe. Sabe? Vou estar motivado para fazer. Não é assim que funciona. Você precisa da motivação num primeiro momento, depois é determinação. Então, determinação. Sabe, qual é o seu 80-20? Qual é o seu esforço que vai gerar o maior resultado? Descobre isso e faz isso realmente diariamente, assim, sabe? Cria uma rotina. Cria essa rotina que vai te fazer extrair o seu melhor. Vai te fazer... eu gosto de trabalhar de noite, de madrugada. Beleza. Saiba que tem um ciclo circadiano, talvez isso não pode ser muito bom para a saúde, quem sou eu para falar, mas entenda a sua natureza, que é Netzah, nesse caso do teu ciclo, e aplique o rigor em cima disso. Tipo, faça valer a pena, sabe? Faça acontecer mesmo. Hesed. Agora, número 4, que é benevolência. Então, essa minha arte é como eu vou auxiliar as outras pessoas com ela. Como contribui. Como ela contribui no meio, sabe? Então, como essa minha arte, como essa minha manifestação, minha empresa, meu projeto, minha ideia, como ela contribui para o meio. Porque ela não pode contribuir só para você ou para, que legal, sou famoso, sou rico, sou isso. Não, ela tem que contribuir para o meio. Senão não tem sentido de existir. Então, acho que essa é a mais direta de todas, né? Como a minha arte, como a minha ideia contribui para um meio, uma sociedade, um grupo, a sua família, ou enfim. Como ela contribui para uma causa um pouquinho ampla, assim, social mesmo, sabe? Passando para o próximo. Terceira, então, porque daí a gente pula a da AF, que é a Séfira, que não é Séfira, que ela não está ali. Que é o abismo. É o abismo. Do conhecimento vazio. Exato.
Aí a gente chega em Binah, que é o entendimento. Então, o entendimento a gente entende que é justamente essa síntese, né? Então ali é dito que é a grande mãe, sabe? Tudo o que há é a projeção de Binah. Então, quais seriam, vamos dizer, os aspectos que você precisa limitar da sua arte? Porque tem a ver com Saturno. Saturno são os véus do limite entre o que está em cima e embaixo. Então, o que você precisaria botar de limites, de fato, de uma forma bem saturniana? O que você precisa podar para fazer isso aí acontecer? Sabe? Saturno, Cronos, tempo. Bota um deadline nessa arte. Cara, não fica esperando o momento perfeito, a hora, quando eu tiver a câmera, o violão, não sei o que, eu vou fazer. Não, cara, faz com o que você tem, executa e coloca um prazo para isso. Coloca um limite cronológico saturniano para botar essa limitação para você. Tem que fazer em 1 mês. Lança uma música em 1 mês. Ponto final. Não interessa se tá perfeita, se tá mais ou menos, só vai, sabe? Só faz. Porque isso faz com que a gente tenha mais outcomes, né? Mais, como é que resultados, assim, sabe? Você não precisa ser perfeito, não seja escravo da perfeição, entende? O que eu quero dizer com isso é que o entendimento, ele vem com a experiência. Saturno é a experiência. Saturno é a maturação daquilo. Então você não vai ser experiente se você não fizer. A experiência só é adquirida, não é lendo, não é praticando em casa, é indo lá, fazendo show, é apresentando, sabe, se botando a cara mesmo. Fracassando. Fracassando também, muito, porque é uma das maiores lições. Então a gente precisa fazer esse movimento e ter essa coragem realmente de botar a cara a tapa e fracassar às vezes para acertar em algum momento, né? Perfeito, muito bom. E aí Rokhmah, número 2, que é a sabedoria, aí entra em você também entender os seus fracassos, os seus ciclos e também ter a sabedoria de, por exemplo, fazer uma modelagem arquetípica, como no caso uma modelação de modelo de negócio mesmo. Tipo assim, deu certo, sei lá, quero fazer um livro específico, né? Eu vou pegar um autor que já deu certo e eu vou tentar também trazer o modelo de negócio dele para o meu modelo de negócio aqui atual. Quero fazer um podcast de sucesso. Você pode modelar o paranormal porque os caras conseguiram ter um modelo de sucesso, entende? Então, isso não estou dizendo para vocês copiarem, não é esse o sentido. O sentido é que se alguém já fez, alguém já teve todo o caminho de aprendizado, as cicatrizes. Alguém já sofreu. Alguém já sofreu. Então, tipo, ter um mentor, no caso, é o melhor caminho para você não sofrer. Isso é sabedoria. Então, assim, quais são os teus mentores? Quais são as tuas referências artísticas? Você pinta quadros. Legal. Você pinta quadros renascentistas. Olha os quadros do Leonardo da Vinci, estuda a técnica, estuda, sabe, toda a ideia que ele constitui ali para você aprender com os erros e acertos, modelar aquilo e criar o seu próprio estilo, criar a sua própria verdade a partir daquilo, sabe? Então, acho que nesse sentido, Rokhmah, a gente pode se perguntar quais são as minhas referências arquetípicas mesmo, tipo num topo assim, arquetípico, qual a minha maior referência? Sabe, como eu quero ser lembrado também? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ou quais são os meus possíveis mentores? Você quer aprender determinado assunto e é muito complexo? Às vezes é mais fácil você ter um mentor. Você ter uma pessoa que te instrui para aquilo. Você quer aprender a tocar violão e você não sabe nada de música. Talvez um professor de violão possa te ajudar, sabe? Então você quer aprender qualquer coisa e tem uma pessoa que sabe sobre aquilo muito mais que você. Ter a humildade de aprender com os erros e acertos da outra pessoa é sabedoria, literalmente, sabe? Então a gente precisa ter isso na nossa manifestação, na nossa arte também, na vida. E por último, Inketer, aí eu diria que é essa ideia, então, né, do propósito de Deus, assim, aquele propósito maior, assim, num quantum divino, né, como a sua arte pode iluminar a consciência da humanidade. E será que a sua arte é evolutiva ou é transgressiva? Porque tem isso também. Às vezes a gente quer a todo custo manifestar algo e aquilo
é meio invertido na ordem natural das coisas, né? Então, cuidado com aquilo que, vamos dizer, cuidado com a busca pelo dinheiro e pela fama a qualquer custo, porque isso pode ser prejudicial num plano maior. Então, toda a arte manifestada, todo o propósito, toda a empresa, toda a ideia que a gente constitui na realidade, ela precisa ser coroada, né? Então, a coroa de Keter precisa existir para que você reine. Senão você não é um rei, uma rainha. Você vai só estar manipulando certas forças e fazendo de outros jeitos, mas o sucesso mesmo, que é a iluminação, que é você ver, por exemplo, cara, o sorriso num rosto de uma pessoa que, sabe, às vezes viu um episódio de um podcast de vocês e, cara, é a maior gratificação de todos, sabe? Você vê uma pessoa que... quando vejo as pessoas que acompanham meu trabalho, assim, pessoalmente e tal, ou nas mentorias, por videochamadas, é muito gratificante, assim, ver que as pessoas estão mudando a sua vida, estão se iluminando, estão criando consciência e tu sente que aquilo, a tua arte, tá servindo um propósito maior. Sabe? Nesse sentido, não apenas social, mas num sentido divino. Então aí a gente entra no propósito divino da nossa arte, né? Então seria mais ou menos por aí. Não, maravilhosíssimo. É incrível isso daí. Se quem está em casa agora, né? Mais de 5.000 pessoas assistindo, seguir exatamente todo esse espaço aqui, dessa aula incrível que a gente teve, com certeza a vida muda, hein? Alguma coisinha muda, né? Não é impossível não mudar depois de um processo de reflexão tão profundo, né? Também de conhecimento e autoconhecimento. Sim. Realmente é algo muito poderoso. Muita gente fala isso, né? Que a Kabbalah, ela transforma a vida de quem entra naquilo, né? De quem realmente absorve esse conhecimento. E até, assim, testemunho pessoal, vamos dizer assim. Porque, pra mim, cara, a Kabbalah, ela mudou completamente a minha existência, sabe? Eu, assim, sou humilde de falar que eu busquei por muitas vertentes, sabe? Eu busquei mesmo por muitas e muitas vertentes. E eu tinha uma problemática justamente de cosmovisão e de ligar os mistérios do macrocosmos, do micro. Mas como é que funciona essa coisa, esse sistema e essa ideia que às vezes filosoficamente tem um sentido, uma coesão, mas na matéria, na minha vida prática, ela não é aplicável, sabe? Então, quando eu descobri, assim, a Kabbalah, de fato, isso realmente foi uma mudança de paradigma, assim, de ver a realidade mesmo. É como se você gira uma chave, entendi, a realidade funciona assim. Funciona desse jeito, é uma geometria perfeita, tá aqui. E aí você começa a encaixar também as coisas, porque você pega a cultura Yorubá, né, as linhas de orixá se encaixam na Sephiroth. Você pega o tarô, como a gente viu, encaixa certinho, Perfeito, bonitinho ali. A ideia de Metatron, sabe? A geometria sagrada, a ideia filosófica de Platão, de Pitágoras, sabe? Todas essas vertentes, elas começam a se encaixar dentro de uma matriz, que eu digo que é a chave ecumênica dos mistérios. Para mim, a Kabbalah, ela é isso. Ela vai ser essa chave universalista, né? Ecumênica de todas as religiões, todos os mistérios. Os deuses egípcios se encaixam nas esferas da Kabbalah. Abraça todas as religiões e ao mesmo tempo não é pertencente necessariamente ou exclusivamente a nenhuma delas, né? Exato, e isso é o mais belo. Assim, todo o mérito dos judeus por serem guardiões, por trazerem esse conhecimento até nós, tipo, realmente, muito grato por esse povo existir, sabe, ser tão, assim, fiel a essa raiz, porque a gente teve acesso a tudo isso por causa deles. Mas isso transcende o próprio judaísmo nesse sentido de que é universal, que é uma verdade assim que estrutura toda a manifestação do cosmos e que explica absolutamente todas as coisas. Então não tem lacunas, não tem arestas, sabe? Ela é uma coisa redonda, que está ali e você pode... E tem níveis, tem aprofundamento. Eu sou um cara bem... Do intelecto também, então eu gosto de ler, eu gosto de ir atrás, eu já debrucei sobre várias obras de vários vertentes diferentes e eu vejo que assim, os próprios diálogos são enriquecedores, sabe? A visão de um contraposta na visão de outro, elas se enriquecem, elas não se confrontam, como muitas outras. Então, quando a gente vê essa unidade, esse centro de amor mesmo, que emerge na Kabbalah,
a gente sente que isso realmente tem um poder transformador para a humanidade, sabe? Maravilhoso. Tivemos uma aula impecável, hein?